aí, pessoal, começando mais um Comentando o Edital, e eu, Matheus Carvalho, vou conversar um pouquinho com vocês acerca do edital de Procurador do Estado do Rio Grande do Norte, obviamente no que diz respeito aos aspectos do conteúdo programático de direito administrativo, tá? Então, assim, o edital foi publicado agora, né, de 2014, o concurso tem uma quantidade razoável de vagas e vocês estão se preocupando com a sua preparação. Antes da gente analisar um pouquinho o conteúdo programático, eu queria que você soubesse que, em suma, o que cai de direito administrativo na sua prova é tudo, tá? É a matéria inteira. E isso não é uma novidade. Isso só ia acontecer nas provas de direito administrativo quando se fala em concurso de advocacia pública. E assim, não só eles cobram matéria em toda a sua extensão, como eles aprofundam um pouquinho nessas matérias, tanto em primeira quanto em segunda fase, porque eu diria a vocês que é a matéria mais relevante para provas de procuradorias estaduais, administrativo, constitucional, tributário, né, financeiro, aquelas provas referentes ao direito do Estado, as questões específicas de direito do Estado, vão ser as mais pontuadas por vocês. Então, assim, para começar, é uma matéria muito importante. Para terminar, caiu a matéria inteira. De qualquer forma, eu queria pontuar algumas questões interessantes. Como eu te falei, a matéria toda está sendo abarcada pelo edital. Então, o edital cobra a parte de regime jurídico administrativo, poderes administrativos, também trata acerca de organização administrativa e atos administrativos, cobra o terceiro setor. E aqui a gente tem um detalhezinho para tomar conta. Sabe o que é? Além da Lei 9790, que trata das OCIPs, e da Lei 9637, então a gente tem a 9790, que trata das OCIPs, e a Lei 9637, que trata das OSs, o edital traz a Lei Complementar Estadual 271 de 2004, que trata das organizações sociais no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, né? Então esse é um detalhezinho, essa legislação estadual. Além do terceiro setor, se cobra matéria de responsabilidade civil do Estado, intervenção na propriedade, licitações e contratos, e aqui com destaque para o fato de que o edital incluiu expressamente a Lei 12462, que é o regime diferenciado de contratações da Copa do Mundo, Olimpíadas, que a gente sabe que hoje se aplica ao PAC e a outras contratações, né? Também a matéria de servidores públicos, agentes públicos de forma ampla, bens públicos, improbidade administrativa, serviços públicos como um todo, tá? Tudo. Incluindo a matéria de consórcios públicos, PPPs, a 11.107, a 11.079. E aqui eu queria também lembrar de um detalhe. O edital também trata da matéria de atos administrativos e controle e fala do processo administrativo. Mais uma vez, lei estadual. Nós temos uma lei complementar estadual, que é a Lei Complementar 303 de 2005, que é a lei que regulamenta o processo administrativo no âmbito estadual. Seguinte, em relação a essas legislações estaduais, a gente só costuma pedir a vocês que deem uma lida. Por quê? Não caem muitas questões. Quando cai, e às vezes quando eles colocam no edital, eles acabam colocando uma questãozinha, eles querem o texto de lei, tá? Então, obviamente, a gente não tem certeza do que vai ser, se vai ser cobrado, mas quando é cobrado normalmente o texto de lei. Não tem muito como aprofundar em legislação estadual no que tange a jurisprudência e doutrina, porque a gente não vai encontrar. Então, assim, dá uma lida no texto seco mesmo da lei, das leis estaduais que eu trabalhei com vocês, dentro do que a gente já sabe de processo, dentro do que a gente já sabe de organizações sociais, porque na prática as leis mudam muito pouca coisa em relação àquilo que a gente já sabe do âmbito federal, do âmbito geral, tá? Então, em resumo, a matéria de administrativo foi cobrada de forma ampla, todos os pontos da matéria foram cobrados no seu edital e também foram cobradas algumas leis estaduais que devem ser analisadas por vocês quando forem fazer o estudo do direito administrativo, tá? Estamos com um curso aqui de resolução de questões bem bacana. Você também tem a isolada de carreira jurídica, completíssima de direito administrativo no site aqui do SESC, que você vai encontrar, em que eu dou 23 aulas. Então, assim, se prepare, porque não só direito administrativo, como as outras matérias de direito do Estado vão ser cobradas de vocês de forma pesada, tá bom? A gente vai se encontrando aqui. Qualquer coisa que precisem, vocês me acham por aqui pelo SESC, pelas redes sociais. Até a próxima. Olá, pessoal! Meu nome é Josiane Minardi, sou professora de Direito Tributário do SERS e estou aqui hoje para comentar sobre o edital da banca da FCC
elaborado para a prova de Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Quanto a esse edital, posso assegurar que ele não trouxe nenhuma novidade. Para você que já está se preparando para fazer provas dessa banca, pode observar que nós temos realmente o que a prova está acostumada a cobrar, ou seja, a literalidade da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional. Apenas uma inovação quanto ao edital é que eu posso mencionar, até que já estava ocorrendo na prática, na realização das provas, é que agora temos que saber também as decisões dos tribunais superiores, decisões do STF e do Superior Tribunal de Justiça. Aqui nesse edital foi mencionado claramente que a banca vai cobrar. Mas, como eu já tinha dito a vocês, em outras provas realizadas pela banca da FCC, já estavam sendo cobrados esses entendimentos. Então, por isso, não temos novidade quanto à prova. Agora, é claro que a FCC tem determinadas matérias que ela segue a lei seca e outras matérias ela vai seguir o entendimento jurisprudencial. E isso eu vou abordar em nosso curso de PGE do Rio Grande do Norte, para que você tenha tranquilidade e certeza na hora de resolver a sua prova, para saber se aquele ponto em específico vai seguir a literalidade da lei ou já vai seguir o entendimento jurisprudencial. Bom, quanto ao restante do edital, passando os olhos, está bem claro aqui que vai trabalhar realmente com todo o nosso sistema tributário nacional. E Constituição Federal e CTN você vai ter que ter em mãos. Começa o edital já para falar sobre o conceito de tributo. O conceito de tributo eu vou extrair lá do artigo 3º do CTN. A natureza jurídica eu tenho no artigo 4º do CTN. O sistema constitucional tributário, ADCT e princípios, ora, estão lá na Constituição Federal e mais ADCT. Sobre os princípios, você já sabe, eles se encontram nos artigos 145, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigos 150 a 152 da nossa Constituição Federal. Sobre competência tributária, a competência tributária ela está na Constituição Federal, o que nós iremos ver durante o nosso curso. Imunidade tributária também está lá na Constituição Federal, sendo que as imunidades genéricas, que com certeza aparecem com maior peso, e vou dizer a vocês, em tudo quanto é prova da FCC, nós podemos encontrar sobre esse tema no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. O próximo tópico do edital diz limites constitucionais ao poder de tributar. Bom, pessoal, nós temos dois limites ao poder de tributar, que são os chamados limites genéricos e os limites específicos. Por limites genéricos, nós temos o respeito a toda a Constituição Federal, de modo que um tributo jamais pode ser instituído ou majorado sem observar a nossa Constituição Federal. Já quanto aos limites específicos, seria o respeito aos princípios, que já foi mencionado anteriormente, e as imunidades tributárias. Então, esses seriam os limites do poder de tributar. Tranquilo para nós? Quanto à repartição constitucional das competências tributárias, também se encaixa no tópico da competência tributária. Quando nós falamos sobre competência tributária, eu vou trabalhar com a competência de cada um dos entes federativos para criar os tributos. Veremos as características das competências tributárias e também vamos falar sobre o repasse da receita tributária para alguns entes federativos, que é um tema que sempre aparece nas provas da FCC e aqui não seria diferente, tem inclusive a previsão no edital. O edital ainda fala que terá tributos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ora, isso tudo nós trabalhamos dentro do tema, do tópico competência tributária. Então, sem nenhuma novidade.
destinação, vinculação constitucional da receita tributária. Também extraímos da Constituição Federal, principalmente lá do artigo 67 da Constituição Federal. Temos ainda no edital que vai falar sobre a fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade do tributo. São classificação da espécie tributária que nós trabalhamos durante o nosso curso. Temos ainda que vai ter em nossa prova, segundo o edital, sobre a legislação tributária. Sobre a legislação tributária, você pode buscar lá nos artigos 96 a 112 do CTN. Então, consta no nosso CTN. Vigência, aplicação, integração, interpretação da legislação tributária também está dentre os artigos 101 a 104 do Código Tributário Nacional. Obrigação tributária, principal, acessória, fato gerador, ocorrência, aspectos materiais, temporal e espacial. Tudo previsto no nosso CTN. Então, sem grandes novidades aqui. Também sobre base de cálculo, alíquota dos tributos, iremos resolver várias questões abordando esses aspectos do fato gerador, aliás, esses aspectos da tributação, que seria o aspecto material, temporal, espacial, quantitativo, que trabalha com a base de cálculo e com a alíquota, e o critério pessoal, que vai dizer os sujeitos da relação, tais como sujeito ativo e sujeito passivo. Então, trabalha, na verdade, com toda a parte do nosso direito tributário prevista no CTN também. Vai falar sobre responsabilidade. A responsabilidade tem início lá no CTN, no artigo 128 a 138 do CTN. Inclusive, no artigo 138 eu já tenho sobre a denúncia espontânea. Então, está tudo no CTN, como eu já havia adiantado a vocês. Ao que a gente vai buscar fora do nosso CTN vai ser mais com relação ao processo tributário, pois temos ainda a questão de cautelar ações de iniciativa do fisco, como a execução fiscal, que encontramos na Lei de Execução Fiscal, e a cautelar fiscal também, que não está no nosso CTN. Mas, de resto, a maioria está, sim, no nosso CTN. Bom, pessoal, eu fico por aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse edital, não deixe de perguntar. Vocês podem me seguir pelo Instagram, Josiane Minardi, que diariamente estou postando dicas de direito tributário e que podem aparecer nessa prova para você. E com isso, você pode gabaritar a parte do direito tributário. Um grande abraço e desejo a todos uma excelente prova. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para comentar rapidamente o seu edital do concurso de procurador do Estado do Rio Grande do Norte. Meu nome é Henrique Correia e a minha matéria é Direito do Trabalho. Dei uma boa estudada no seu edital, é um edital relativamente simples na parte trabalhista, até porque a matéria Direito do Trabalho não é tão exigida, não tem tanto peso no seu concurso. Mas hoje, né, nós sabemos que o candidato que quer passar precisa acertar, né, boa parte das questões, e uma questão pode fazer toda a diferença na sua aprovação. Então, em Direito do Trabalho, pessoal, cai pontos básicos da matéria, né? Então, você começa ali em fontes, princípios, e aí já vai conceito de empregado, e vem para contrato de trabalho, jornada, remuneração, final do contrato ali, aviso e direito coletivo. São pontos que caem na maior parte dos concursos que exige direito do trabalho, e se fosse para dar uma dica aqui bem tranquila, pegue as questões da FCC em concursos semelhantes. Como vai ser o curso que nós vamos dar aqui? Eu separei para as duas aulas de Direito do Trabalho cada um dos pontos para poder comentar principalmente o quê? As novidades.
né? Henrique, o que você chama de novidades na área trabalhista? As últimas súmulas do TST, sempre caem. As alterações da CLT, como ocorreu agora a alteração do adicional de periculosidade, muita chance de cair. E as questões, óbvio, né, ligadas à administração, como empregado público, muita chance de cair também. Henrique, estudar fazendo um resuminho do edital ali, com o livrinho de resumo que eu tenho em casa, né, você já tem o livro ali da faculdade? Perfeito, é isso, né? Agora, não deixe de dar uma olhada nas últimas publicações ali do TST, principalmente nos informativos, súmulas e OJs, 2013 e deste ano. Eu já deixei tudo prontinho aqui para vocês, tá bom? Espero nas nossas aulas poder matar todas as questões de direito do trabalho. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? No nosso Comentando o Edital de hoje, vamos abordar o Programa de Direito Ambiental e de Direito Previdenciário para Procurador do Estado do Rio Grande do Norte. É um cargo muito valorizado, ganha bem, tem uma carreira estruturada no estado do Rio Grande do Norte, e o edital saiu por esses dias para o provimento de cargos através de um concurso que vai ser aplicado pela FCC. Então essa é a primeira informação importante. A Fundação Carlos Chagas vai aplicar as provas e nós temos aquele estilo FCC de questões que nós temos temas que predominam o texto normativo. Nós temos um programa amplo de direito ambiental, inclusive mais amplo do que direito previdenciário. Eu estou com o edital aqui aberto na minha frente, eu vou repassar os pontos e fazer a indicação das principais normas que vocês devem priorizar, inclusive dentro de um padrão da FCC. No direito ambiental nós temos o meio ambiente, teoria geral do direito ambiental, conceito, natureza, fontes, princípios. Essa é uma parte mais doutrinária. A definição de meio ambiente está no artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e toda essa parte principiológica é uma parte que envolve predominantemente doutrina, temos muito pouco tratamento legal a respeito do tema. Depois nós temos a parte do direito constitucional ambiental, com o artigo 225, e as competências ambientais. Então é o direito constitucional ambiental, aqueles artigos das competências 20, 21, 22, 23, 24, o artigo 225, que é o mais importante, sem prejuízo de outros artigos da Constituição envolvendo o meio ambiente, como a defesa do meio ambiente, como o princípio da ordem econômica no artigo 170, como os artigos do meio ambiente cultural, 215, 216, 216-A, do meio ambiente artificial a partir do artigo 182. Em seguida vem a Lei Complementar 140. Esta é uma norma básica. A Lei Complementar 140, que é de 2011, disciplina as competências administrativas ambientais entre União, Estados, DF e municípios. Depois nós temos o meio ambiente na ordem econômica ambiental, que é justamente o princípio da defesa do meio ambiente. Instrumentos econômicos de direito ambiental. Quais são os instrumentos econômicos de direito ambiental? São aqueles lá da parte final do artigo 9º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. A servidão ambiental, o seguro ambiental e a concessão florestal. Depois nós temos os bens ambientais, que é um tema aberto, águas, florestas, fauna, recursos hídricos, todos os bens da natureza. Temos a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Aqui temos outra norma basilar. Lei 6938 de 81, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que aprovou o CISNAM. Depois nós temos licenciamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, diversas espécies de estudo ambiental, o EIA-RIMA. A parte do licenciamento ambiental, temos que focar na resolução CONAMA 237 de 97. E o EIA-RIMA, temos que estudar a resolução CONAMA 01 de 86. Depois temos a citação ao zoneamento ambiental. Nós temos um decreto federal sobre zoneamento ecológico e econômico, o decreto 4297, e temos também a lei de zoneamento industrial. Depois temos dano ambiental, apuração do dano ambiental, reparação do dano ambiental, responsabilidade administrativa, civil e penal por danos ao meio ambiente, infrações administrativas ambientais, sanções para as infrações ambientais, poder de polícia e direito ambiental, ação popular, ação civil pública, competência para o processamento e julgamento de ações civis públicas por danos ao meio ambiente, legitimidade ativa, mandado de segurança coletivo, desapropriação, tutela inibitória em matéria de proteção do meio ambiente, tutela de urgência no direito ambiental,
acesso coletivo à tutela jurisdicional em matéria ambiental. Tudo isso dentro das 3 instâncias de responsabilização ambiental. Ora, ação popular, ação civil pública, mandado de segurança coletivo são temas gerais que vocês estudam em processo civil ou mesmo na parte constitucional. Nos interessa aquela parte de proteção ambiental. Em termos de infrações administrativas de responsabilidade criminal, o foco é a Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Já no que tange à responsabilidade civil por danos ambientais, temos o artigo 14, parágrafo 1º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que prevê a sua natureza objetiva e farta jurisprudência do STJ. Esse é o lastro, porque existe muita polêmica doutrinária sobre responsabilidade civil por danos ambientais, e aí temos que seguir nas provas a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Depois nós temos meio ambiente cultural, tombamentos e outros instrumentos de defesa do patrimônio cultural brasileiro. Meio ambiente cultural, a parte da Constituição, 215, 216, 216-A, principalmente o 216, que trata do patrimônio cultural brasileiro. Temos o decreto 3551 de 2000, que trata do registro de bens materiais, e temos o decreto-lei 25 de 37, que é a Lei Geral de Tombamento. Depois nós temos espaços territoriais protegidos, unidade de conservação e lei do SNUC. Aqui é fundamental, uma lei extremamente cobrada, independentemente da banca examinadora, a Lei 9985 de 2000, a lei que disciplina as unidades de conservação da natureza. Depois vamos para o Código Florestal Brasileiro, recém-aprovado, não tão recente assim, mas a grande norma ambiental que por último foi aprovada, a Lei 12651 de 2012. No novo Código Florestal, destacamos até o artigo 26, que são os espaços ambientais protegidos, com tratamento mais pesado em prova das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal. Depois nós temos a legislação do clima, a Lei de Política Nacional de Mudança do Clima, a 12187. Depois nós temos conceito de poluição, que está dentro do artigo 3º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Poluição de águas, poluição atmosférica, poluição de resíduos sólidos. E aí nós temos a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. E aí no final nós temos poluição por agentes perigosos, poluição por agrotóxicos. Agrotóxicos nós temos uma lei específica, a Lei 7.802, além de poluição sonora. Como nós temos a parte aqui de recursos hídricos também, a indicação da Lei 9433 de 97, a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. É um programa médio em termos de tamanho, porque nós temos programas ambientais que abarcam praticamente toda a legislação ambiental brasileira. E para vocês que fazem FCC, além da parte constitucional, temos a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Crimes e Infrações Ambientais, o novo Código Florestal, a Lei Complementar 140 de 2011, a Lei de Unidade de Conservação, a Lei 9985 de 2000, e a Resolução CONAMA 237/97, Licenciamento Ambiental, e a 01/86, que trata do EA-RIMA. Esses são os assuntos mais cobrados e fica a atenção especial para eles. Em relação à nossa segunda disciplina, segunda aqui por acaso, porque ambas são importantes, vão ser 4 questões para cada. Direito previdenciário, seguridade social, áreas, conceitos e princípios constitucionais, da organização da seguridade social, do custeio da seguridade social, sistema de financiamento, contribuições, isenções, remissão e anistia, hipóteses de incidência de contribuição previdenciária, arrecadação e recolhimento das contribuições, responsabilidade pelo recolhimento, prescrição e decadência. Até aqui, cobrimos com a parte da Seguridade Social na Constituição, que é do artigo 194 até o artigo 204, e a regulamentação infraconstitucional do custeio. Nós temos a Lei de Custeio da Seguridade Social, que é a Lei 8.212 de 91, para cobrir até agora essa parte do programa de direito previdenciário. Depois nós vamos com Previdência Social, conceito e princípios, é a parte do artigo 201 e o artigo 202 da Constituição. O artigo 201 trata do regime geral de previdência social, ao passo que o artigo 202 trata da previdência complementar privada, que também faz parte da Previdência Social brasileira. Depois nós temos beneficiários e prestações da Previdência Social. Benefícios, elementos básicos de cálculo do valor dos benefícios, acidente de trabalho. Essa é a parte da Lei 8.213 de 91. A lei que aprovou o plano de benefícios e de serviços do regime geral de previdência social. E temos um tópico aqui, seguro-desemprego, que na verdade não é tipicamente direito previdenciário,
né? O seguro-desemprego é pago pelo Ministério do Trabalho e Emprego com os recursos do FAT. E aí nós temos a lei de seguro-desemprego dentro, atipicamente, do programa de direito previdenciário. Depois nós temos cumulação de benefício e prescrição. A parte de cumulação de benefício e prescrição também está na lei 8213. Acumulação no artigo 124 e a parte de prescrição dentro do artigo 103 da lei de benefícios. E aí nós temos um tópico impreciso. Regimes de previdência social dos servidores públicos. Muito amplo. Os regimes de previdência social dos servidores públicos são dois. O regime próprio de previdência social, tratado pelo artigo 40 da Constituição, e a previdência complementar dos servidores, também previsto no artigo 40. E aqui é um tópico bem amplo, para ao final vir a Lei Complementar Estadual 308 de 2005 e alterações. Essa é a lei estadual que trata do regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do Estado do Rio Grande do Norte, né? Então nós temos aqui uma lei estadual sobre RPPS no Programa de Direito Previdenciário. Ok, pessoal? Esse foi o nosso comentário ao edital de Previdenciária e Ambiental. Boa sorte aí na prova para procurador do Estado do Rio Grande do Norte. E nós temos aqui cursos de questões disponíveis para uma melhor preparação para vocês.